Bom dia, uma satisfação poder encontrar com você novamente nesta manhã, nesta celebração ao nosso Deus. Que o Senhor Deus esteja iluminando e conduzindo a sua vida a cada dia. Desejo que você esteja experimentando o cuidado de Deus dia após dia, juntamente com a sua família. Que Deus assim te abençoe. E eu quero também saudar a todos nesta manhã com uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 13, o versículo 36, na sua primeira parte, que diz assim: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Quero repetir. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Queridos, a todas as gerações, Deus revela objetivos específicos. Afinal de contas, somos pessoas diferentes, desenvolvemos culturas diferentes e, diante disso, vivemos também em épocas diferentes. E para o tempo em que nós vivemos, Deus tem propósitos muito claros, muito direcionados na sua vontade. E cabe a cada geração perceber quais são os propósitos de Deus. E nesse sentido, nos fala do rei Davi, rei de Israel, que no seu tempo soube perceber e entender os propósitos de Deus e assim serviu ao Senhor segundo eles. Diante da realidade que nós estamos vivendo no mundo, a grande pergunta que nós precisamos fazer: quais são os propósitos de Deus em meio a essa pandemia? E de que forma nós confessamos o nome de Cristo Jesus? Estamos entendendo estes propósitos e buscando, portanto, servir a Deus de acordo com eles. Eu não sei se você tem conversado com Deus em relação a isso. Se você tem pedido a Deus: Deus, me ajude a entender o tempo que nós vivemos e me ajude a fazer a tua vontade nesse tempo, servindo ao Senhor, assim como tu queres que eu faça. E nesse sentido, queridos, inspirados pelo exemplo do rei Davi, é que nós também queremos meditar nessa manhã na palavra do Senhor.
E eu quero te convidar para que, de fato, você faça essa oração a Deus. Se você já tem pedido isso a Deus, vamos pedir juntos. Se você ainda não tem pedido isso a Deus, eu quero te convidar. Peça ao Senhor para que Ele revele a você qual é a sua vontade para este tempo que nós estamos vivendo. Quero assim rogar que o Senhor Deus esteja conduzindo a meditação, a reflexão na sua mente e no seu coração, para que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento de toda a sua vontade. Vamos orar. Querido Deus, nós bendizemos a Ti, porque Tu és o Deus que fala, que se revela a cada um de nós. Tu és o Deus pessoal e que, portanto, Senhor, manifesta os Teus caminhos a todos aqueles que Te buscam. Dá-nos, portanto, Senhor, um coração sensível, capaz de discernir a Tua vontade, entender os Teus propósitos, especialmente, ó Deus, para nossa geração, a fim de que aquilo que nós estejamos fazendo neste tempo não sejam, ó Deus, coisas que já estão ultrapassadas, não sejam, Senhor Deus, mensagens que estão desatualizadas, mas sim, Senhor Deus, nós possamos viver para o Senhor como Tu queres e como Tu escolhestes para cada um de nós. Abençoa, Pai amado, cada um que nos acompanha neste momento, que em nome de Jesus, a Tua palavra seja grandiosa na vida de todos. Fica assim, Senhor Deus, assim conosco e ilumina-nos com a Tua graça, com o Teu amor e com o Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Assim, o nosso convite a você é que, de todo o coração, você busque ao Senhor e deixe Ele falar a sua vida através da palavra, através das canções. Você é convidado a cantar ao nosso Deus juntamente conosco. Pelo pão de
cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Vamos agora meditar de forma especial na palavra do Senhor. E eu quero convidar que a gente esteja entregando também em oração ao nosso Deus essa reflexão. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças porque temos essa oportunidade de buscar a tua palavra e de meditar nela. É ela que nos mostra quem o Senhor Deus é e nos revela o propósito da nossa vida. Queremos assim te pedir que o Senhor Deus esteja nos conduzindo nesta meditação. Fala, Senhor Deus, a cada um de nós e como nós cantamos. Transforma, Senhor Deus, as nossas vidas, trazendo também refrigério aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o tema tempo de oportunidades. Mas, em si, apesar de hoje ser Dia dos Pais, então, os meus parabéns a todos os pais. Nós estamos vivendo um final de semana muito triste no Brasil, porque nós chegamos à marca de mais de 100 mil mortes por conta da Covid-19. É difícil a gente mensurar o que isso, na verdade, significa. E quando o Brasil chegou ao número de 83, nessa base de mortes, eu fiquei imaginando o que seria se a população de toda uma cidade com esse número de habitantes desaparecesse, porque antes de eu vir a Juiz de Fora, eu morava numa cidade lá no Rio Grande do Sul que tem esse número de habitantes, em torno de 83 mil. E de fato eu fiquei pensando o que seria uma cidade semelhante àquela simplesmente desaparecer, ou seja, sua população ser levada por uma única enfermidade. Mas de que forma isso nos impactaria? Se todos os dias no Brasil, desde março para cá, 3 aviões com capacidade de 220 passageiros caíssem. Porque, na verdade, essa é a realidade que nós estamos vivendo. São mais de 100 mil mortos, o equivalente a 3 aviões Airbus caindo por dia, 90 por mês, mais de 450 desde março para cá. Se isso estivesse acontecendo, o quanto isso nos impactaria? Eu sei que muitas vezes a gente nem tenta pensar nisso. Ou a gente até faz de conta que tudo isso está longe de nós, enquanto isso não chega à nossa família. Mas eu gostaria de chamar a atenção ao fato de que nós não seremos justos conosco mesmo e com a própria humanidade se não fizermos deste um tempo de transformações e de oportunidades. E mais que isso, nós estaremos desperdiçando a oportunidade de sermos a geração que vive de acordo com aquilo que Deus escolheu para ela, e isso representa, por sua vez, infidelidade. Com isso, eu quero te convidar a olhar em 2 dimensões. A primeira, que você foi chamado por Deus para olhar diferente para o teu próximo a partir desta pandemia. E segundo, você foi chamado por Deus para
perceber quem Deus é em meio a essa pandemia. E diante disso eu quero fazer então a leitura bíblica da palavra que se encontra em Romanos capítulo 12, versículos 10 a 16a, em que diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. O nosso modo de vida desenvolveu em nós o conceito errado de felicidade. Desde pequenos, nós somos estimulados a acreditar que seremos felizes se nós formos melhores que outros ou se nós conquistarmos coisas melhores. Quando pais imprimem nos seus filhos o desejo de que estes estejam sendo os melhores da sala de aula, não estão fazendo nada mais e nada menos do que isso. Com isso, a mente humana, ela transferiu a felicidade para coisas. À medida em que você vai conquistando coisas, você vai se tornando ou sendo feliz. Esse é o conceito no qual a gente vive. E eu gostaria, assim, de te perguntar, quais são os teus sonhos? Pare um pouco, reflita por um momento. Quais são os teus sonhos? Você vai perceber que a grande maioria deles está relacionado a coisas. Porque nós colocamos nas coisas o sentido da realização. Agora, se tem algo que a Bíblia jamais vai nos dizer, é isso. Ela nos ensina que nós nos encontramos à medida em que nós encontramos a Deus como a razão da nossa vida. E também à medida em que nós nos tornamos um com o outro. Você não é alguém à medida em que você se porta de forma autossuficiente diante de Deus, mas sim à medida em que você se dobra diante dele. Você também não é alguém à medida em que você compete com o outro, mas sim em que você o serve. Então, gostaria de falar primeiramente com você sobre o fato de que você é alguém à medida que você faz de Deus a razão do seu ser. E releio então a palavra que está nos versículos 11 e 12, que diz assim: nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Sejam fervorosos no espírito, ou então sejam cheios da presença de Deus. O que mais nos impede de assim ser é a pouca importância que nós damos à palavra de Deus na nossa vida. Então, assim, queridos, a falta de dedicação em viver de acordo com a palavra de Deus faz com que impede com que Deus esteja presente nas nossas vidas dessa forma, porque afinal de contas, como Deus pode estar intensamente presente na vida daquele que ignora a sua palavra, os seus ensinos, e que, portanto, opta em seguir seus próprios caminhos? Essa palavra, ela nos orienta a buscarmos ao Senhor,
a fim de nós o conhecermos por experiência, por relacionamento, por interação. Deus entra na nossa história. Ele se relaciona conosco, Ele caminha conosco. E é assim que Ele quer que nós também nos relacionemos com Ele. É tempo de pararmos de agir como se Deus fosse apenas um objeto de fé e trazer Ele para a nossa vida diária. Alguém que nós obedecemos de tão íntimo que Ele nos é. Nisso se aplica a palavra que diz: sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, ou seja, em Jesus Cristo. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Perceba que oração sem relacionamento com Deus é uma chatice. É uma obrigação. Ou, muitas vezes, se torna um negócio. Não é um relacionamento que envolve afetividade, como uma afetividade entre amigos, como uma afetividade entre filhos e pais. Queridos, eu não sei qual espaço você tem dado a Deus na sua vida através de Jesus Cristo. Mas eu penso que você já percebeu o quanto o ser humano é frágil. Se nós formos analisar, o problema dos animais é o ser humano, que os coloca em extinção. Mas nós podemos ser extintos através dos mais diversos vírus que possam surgir por aí. Então, entenda que esse ser tão frágil que somos nós, somente permanece porque Deus cuida dele. Então, que tal a gente largar as coisas que nós temos feito dos nossos objetivos de vida e correr para Deus e dar a Deus o que pertence a Ele? Sobre o fato de que você é alguém à medida em que é um com o outro, a palavra ela diz o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraterno. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Uma coisa que o ser humano tem é pensar demais em si mesmo. A pergunta é: como é que pode? De onde ele tirou isso? Porque de Deus não foi. Então pense o quanto entristece o coração de Deus quando nós somos assim. Isso significa que voltar a Deus é voltar ao nosso semelhante. Mas a gente vê tantas pessoas nestes dias mesmo loucas para fazer uma festa, agoniada para poder se divertir, sendo que o tempo ele requer compaixão, ele requer respeito pelas tantas vidas que se foram. O tempo requer de nós solidariedade a todos os enlutados. É tempo de chorar com aqueles que choram, de sentir compaixão e jamais de transmitir aos que perderam os seus o recado de que isso não é um problema nosso, nós queremos mais é viver a nossa vida. Queridos, nós também não precisamos que as pessoas que nós conhecemos venham a parar numa UTI e ficar semanas ali para reconhecermos o valor que elas têm.
Qual foi a última vez que você fez uma demonstração de afeto especial a alguém? Você ainda tem discutido com as pessoas ou você tem aprendido a amar as pessoas com quem antes você discutia? Nesse Dia dos Pais, existem muitos pais que, mais do que receber o desejo de feliz Dia dos Pais, querem receber um pedido de perdão. Da mesma forma, pais, há filhos que passariam a ter a sua história de vida curada se recebessem um pedido de perdão. Se começassem a receber mais afeto. Lembre-se que a palavra diz: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Não fique valorizando acima de tudo o que é importante para você. Valorize o outro. Quem não se compromete a mudar nas pequenas coisas, vai continuar distante e insensível em relação à vida. O tempo que nós vivemos é tempo de oportunidade, é tempo de percebermos que Jesus não é apenas um enfeite para a sociedade, para o mundo, e que o outro não é apenas alguém da mesma raça e da mesma natureza que eu, mas é alguém especial para transformar a minha vida, para lapidar o meu coração. Alguém para me mostrar o que significa ser criação de Deus, bem como me ensinar a amar. Queridos, a palavra de Deus, ela diz que eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amar ao meu próximo a quem eu vejo. Que você aproveite esse tempo de oportunidade para dirigir a sua vida de forma diferente. Deus quer te colocar em união com Ele, em união com o seu semelhante de forma intensa. Que Deus assim te abençoe. Convido que você continue a refletir neste tema através da canção que cantaremos a seguir. Se tu olhares, Senhor, pra dentro
dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Seja essa também a sua oração. Nós queremos orar nesse sentido, convido você. E também queremos colocar em oração a família Miller de Mar de Espanha, devido ao falecimento ontem da dona Rieda. Então, nosso abraço à Márcia, ao Luiz, que sempre acompanham os nossos cultos, também a Isabela, ao Marcelo, interceder por cada um de vocês. Também vamos lembrar dos pais, vamos pedir a Deus pela vida deles. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós precisamos um coração amoroso, puro, como o teu. Não cabe em nós a indiferença, não cabe, Senhor Deus, a falta de compaixão. Nós nos tornamos vazios, nossa vida fica oca. Nós precisamos, Senhor, ser cheios de Ti para que o Senhor Deus nos ensine, como nós cantamos, a amar o nosso irmão. Ajuda-nos, portanto, Senhor Deus, a entender que somos parte de um todo, que não somos ninguém sem o outro. Nós precisamos da nossa sociedade. E assim nós te pedimos, ó Deus, abençoe-a. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que sofrem. Abençoa, Senhor Deus, os enlutados. Todos aqueles que estão nos hospitais, os profissionais da saúde. Capacita cada dia mais. Fortalece nas dificuldades. Abençoa, Senhor Deus, também a família Miller enlutada. Pai, sê Tu com cada um deles. Que a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder esteja com eles. Também, Senhor Deus, que saibam que Tu és a ressurreição e a vida. Creio em Ti de todo o coração, porque em Ti está o consolo e o sentido para uma vida eterna. Ó Deus, nós também queremos rogar por cada pai. Que o Senhor direcione, que o Senhor abençoe, que faça dos pais, de fato, lideranças na vida dos seus filhos, exemplos que estes amarão seguir. Fortalece nas dificuldades, dá sabedoria diante dos problemas. E abençoe, Senhor, para que também haja sempre humildade e compaixão dentro das famílias. Afasta, Senhor Deus, todo tipo, ó Pai, de palavra indevida, que as palavras dos pais sobre a vida dos seus filhos sejam palavras de bênçãos e que os filhos honrem aos seus pais. Também, ó Deus, nós te pedimos, abençoe a semana de cada um. Que seja uma semana intensa na busca pelo Senhor, em buscarmos viver a oportunidade que Tu nos dás de servirmos a Ti nesta semana. Em nome de Jesus. Amém. Nossos convites, queremos convidar então as crianças, você que ainda não assistiu, a assistir a história bíblica
de hoje. Também você, pai, tem um vídeo aí especial preparado pelas crianças nessa mesma página. E atividade também já sai logo a seguir. No mais, quarta-feira, acompanhem a reflexão com o pastor Osiel. Tenha você uma abençoada semana. Fica com Deus e cuide-se.